Sobre a realidade causal. O objetivo da mônada na primeira tríade é centrar-se na segunda tríade. Isso requer uma ponte entre as duas tríades. Essa ponte é o envoltório causal com a consciência de sua matéria. O envoltório causal conecta o primeiro self com o segundo self, e é a parte mais elevada do primeiro self e a parte mais baixa do segundo self. O envoltório causal é uma dádiva do algoides. É um envoltório causal que torna o indivíduo um ser humano. Ele não pode encarnar em um corpo animal. Nunca pode ser possuído ou obcecado por outro indivíduo. As funções mais importantes do envoltório causal são as seguintes: criar um envoltório permanente para a primeira tríade, fornecer ao self centros de consciência que permitam que o self se conecte com as unidades da segunda tríade, transmitir energias da segunda e terceira tríades para a primeira tríade. O envoltório causal é um ser causal com consciência causal passiva. Essa consciência não pode ser percebida por nenhuma consciência inferior, e mesmo por essa consciência apenas esporadicamente. Será tarefa do homem ativar essa consciência passiva e, ao fazê-lo, adquirir consciência subjetiva e objetiva em seu envoltório causal. Isso requer dezenas de milhares de encarnações do envoltório causal. Enquanto o homem se encontrar no estágio físico da barbárie ou no estágio emocional inferior da civilização, qualquer contato com a consciência causal estará impedido. É somente no estágio emocional superior da cultura, o estágio do místico, que o contato é possível. Até então, a encarnação é a única possibilidade do homem ser consciente, ou seja, em seus envoltórios de encarnação nos quais a mônada adquiriu consciência já no reino animal. O homem deve adquirir consciência subjetiva e objetiva antes que a mônada possa passar da molécula mental para o átomo mental e se tornar um self causal. Quando a mônada finalmente consegue centrar-se no átomo essencial da segunda tríade, ela se torna um self essencial. Assim, a mônada é capaz de formar seu próprio envoltório causal por meio das vibrações do átomo mental da segunda tríade. Então, o antigo envoltório causal, a dádiva do algoides, torna-se supérfluo e se dissolve. O envoltório causal é um canal para aquelas energias superiores que, através das unidades da tríade, vitalizam os centros dos envoltórios da encarnação, desde que esses envoltórios sejam considerados necessários para existirem para o propósito pretendido pela encarnação. A matéria causal não pode ser afetada por doenças, disfunções ou vibrações desarmônicas. O acordo com a realidade se manifesta como harmonia, o que explica a tese de Platão de que as ideias são simultaneamente verdadeiras, boas, belas e, acima de tudo, energia. Os dois envoltórios causais. Durante a encarnação, o ser causal consiste em dois envoltórios, o envoltório causal maior e o envoltório da tríade menor. O envoltório da tríade é a parte encarnante do envoltório causal e envolve a primeira tríade. O envoltório causal maior, do qual o algoides cuida, permanece durante a encarnação no mundo causal. Após a conclusão de uma encarnação e a dissolução dos envoltórios, o envoltório da tríade se funde com o envoltório causal. No primeiro self, a parte encarnante do envoltório causal, o envoltório da tríade, estende-se cerca de 50 centímetros além do organismo, envolvendo todos os outros envoltórios da encarnação, o mental, o emocional, o envoltório etérico físico e o organismo. No self causal, o envoltório causal não é dividido na encarnação. No self causal, o envoltório atingiu uma grande extensão, com um raio de muitos metros. O envoltório da tríade é para a mônada na primeira tríade seu envoltório particular para uma certa encarnação. O conteúdo deste envoltório reflete o estágio de desenvolvimento que a mônada atingiu. O estágio também se manifesta na composição material dos envoltórios inferiores. As moléculas do envoltório causal seguiram o envoltório da tríade em encarnações milhares de vezes e aprenderam com as experiências que tiveram. Essas moléculas se especializaram em várias esferas da vida, de acordo com suas características individuais. Os átomos mentais e as moléculas causais que compõem o conteúdo do envoltório causal maior pertencem,
como toda matéria, aos 7 departamentos. Assim como todos os outros tipos de envoltórios, o envoltório causal é composto de átomos e moléculas de todos os 7 departamentos, embora algum deles sempre predomine. Refere-se ao departamento dominante sempre que o departamento do envoltório causal é mencionado, como se este fosse o único. O departamento do envoltório causal é constante durante uma série muito longa de encarnações. O departamento que domina os átomos mentais que compõem o envoltório causal depende do modo de causalidade do indivíduo. O novo envoltório da tríade formado antes de cada encarnação pertence a um determinado departamento. A escolha desse departamento depende da porcentagem de átomos e moléculas desse departamento. A seleção da matéria na formação do envoltório da tríade é feita de acordo com a lei do destino, de modo que seja sempre adequada ao desenvolvimento da consciência do indivíduo e facilite sua aquisição de qualidades e habilidades que lhe faltam. Estas não são adquiridas em uma única encarnação, mas em porcentagens de até 100 ao longo de uma longa série de vidas físicas. As moléculas causais que compõem o envoltório da tríade são apenas parcialmente as mesmas na encarnação subsequente. No entanto, uma parte suficientemente grande delas as acompanha, de modo que a nova encarnação apresenta uma continuidade também nesse aspecto. Ao término da encarnação, o envoltório da tríade e o envoltório causal se fundem, e as moléculas causais que encarnaram se misturam às demais que compõem o envoltório causal, de modo que, após várias encarnações, todas as moléculas encarnaram e foram ativadas pela primeira tríade, sob a condição de que o self, em seu desenvolvimento, tenha atingido a emocionalidade e a mentalidade. Uma das razões pelas quais se distingue entre os envoltórios causais maior e menor, o envoltório coletor maior e o envoltório da tríade encarnante, é que estes dois geralmente pertencem a departamentos diferentes. Outra razão é o fato de que o envoltório causal, com algoides, e o envoltório da tríade, com a mônada humana na tríade, estão frequentemente em oposição mútua, até que a mônada humana tenha adquirido conhecimento da realidade e das leis da vida. Mesmo posteriormente, há oposição que resulta do fato do algoide ser onisciente e o homem, apesar de seu conhecimento esotérico, permanecer ignorante da vida até que se torne um self causal. Na apresentação elementar, os dois envoltórios não são distinguidos, mas ambos são chamados de envoltório causal. Isso também é adequado psicologicamente para que o homem aprenda a ver esses gêmeos como a unidade que são. Isso também facilita a identificação do self com a consciência de seu envoltório causal. Enquanto o self permanecer em seu envoltório tríplice, ele é um ser causal inconsciente, mas deve se esforçar para se tornar um ser causal consciente. Compreender isso é muito importante, pois facilita o contato do self com a consciência causal e o desenvolvimento dela. Eu sou um self causal em potencial. Embora ainda não esteja consciente, meu envoltório causal é um bom mantra. Ele o elevará acima de grande parte da agitação cotidiana e o libertará da identificação com envoltórios inferiores. O termo almas gêmeas, que a ignorância adquiriu e sobre o qual só pode produzir hipóteses errôneas, refere-se aos dois envoltórios causais. Também a história dos gêmeos Pólux e Castor, em sua versão original, se referia aos dois envoltórios. É uma experiência inesquecível quando o indivíduo tem a oportunidade de comparar diretamente o que pode fazer como Castor e como Pólux na mesma coisa. Então, ele deixa de ser importante. A expansão do envoltório causal. O envoltório causal, que o indivíduo recebe do algoides na causalização, é apenas a camada protetora mais externa de átomos mentais. Inicialmente, essa camada é preenchida com matéria involutiva causal do tipo mais inferior, cuja consciência reflete passivamente as ideias do mundo causal. É tarefa do self primeiro ativar essa matéria involutiva causal e, em seguida, transformá-la em matéria evolutiva causal e preencher o envoltório com ela. Uma das funções dos envoltórios inferiores é contribuir para o desenvolvimento do envoltório causal, ativando. Essa ativação é efetuada pelos envoltórios inferiores de duas maneiras, suprindo o envoltório causal com matéria causal e influenciando a matéria do envoltório causal à atividade.
Isso se dá no curso das encarnações, na medida em que o Self adquire a compreensão das correspondências das ideias causais no mundo físico e aplica o conhecimento assim adquirido na vida. A matéria causal passiva que acompanha o envoltório da tríade quando encarna é incorporada aos envoltórios inferiores da encarnação do homem, e assim é ativada pela mônada. A compreensão das ideias também tem o efeito de que a matéria causal ativada do mundo causal circundante seja incorporada ao envoltório da tríade. Posteriormente, com a conclusão da encarnação e a dissolução dos envoltórios inferiores, toda a matéria causal que esses envoltórios continham é incorporada ao envoltório da tríade. Quando os dois envoltórios causais se fundem, também ao envoltório causal maior. Assim, o envoltório causal maior cresce em extensão à medida que o indivíduo se desenvolve cada vez mais. O envoltório causal serve, no início, apenas como um envoltório coletor para a matéria causal ativada fornecida pela mônada durante suas dezenas de milhares de encarnações. Nos estágios inferiores de desenvolvimento da humanidade, esse suprimento é extremamente escasso e consiste apenas em moléculas causais do tipo mais inferior. No início de sua existência, o envoltório causal parece incolor e vazio, visto que suas moléculas estão em um estado inativo e passivo, sendo ativadas apenas por vibrações no mundo causal. À medida que a mônada, ao longo de dezenas de milhares de encarnações, supre o envoltório causal com a matéria que ela mesma ativou, a matéria do envoltório torna-se cada vez mais luminosa, de modo que, quando o desenvolvimento da consciência do homem se conclui, o envoltório causal brilha em várias cores: rosa, afeição impessoal; amarelo, inteligência; azul, devoção, adoração; admiração; verde, simpatia; violeta, aspiração. Os envoltórios inferiores influenciam o envoltório causal, levando a atividade por meio das vibrações por eles emitidas. Para atingir o envoltório causal sem falhas e ativar sua matéria, as vibrações devem pertencer ao tipo molecular superetérico, físico, emocional, mental. Enquanto esses envoltórios inferiores estiverem tão pouco desenvolvidos que tais vibrações não ocorram, não haverá tal influência. Quanto à consciência, isso implica que a consciência causal superconsciente permanece quase inacessível à consciência inferior. A condição para a ativação final do envoltório causal pela mônada é sua soberania quase plena em sua primeira tríade e o refinamento dos envoltórios inferiores até que estes consistam em matéria atômica em certa medida. A atividade das tríades superiores começa quando são ativadas de baixo para cima. Elas se tornam plenamente ativas quando a mônada se centraliza nelas. O processo causal pode ser acelerado procedendo-se metodicamente. A seguir, descreve-se as diferentes fases da expansão do envoltório causal. Quando o envoltório emocional é capaz de vibrar no terceiro tipo molecular e o envoltório mental no quinto, e o homem assim se torna subjetivamente consciente nesses tipos moleculares, então a ativação do envoltório causal e da consciência causal começa eventualmente, e isso torna possível ao homem receber ideias causais inferiores. O envoltório causal, originalmente constituído pelo tipo mais inferior de matéria causal, é capaz, sob essa influência, de incorporar tal matéria a si mesmo, e lentamente começa a ser preenchido com essa matéria. Durante todo o tempo, o envoltório causal é composto do tipo mais inferior de matéria molecular causal. Ela serve quase exclusivamente como receptor passivo da matéria que lhe é fornecida. Quando a casca original é preenchida com matéria causal ativada do tipo molecular mais baixo, e o indivíduo atinge o nível emocional mais elevado, o tipo molecular mais elevado do envoltório emocional começa a ser ativado e o envoltório causal começa a ser influenciado por suas vibrações. A expansão do envoltório causal entra em uma segunda fase. Suas moléculas inativas começam a ser substituídas por moléculas ativas. Então, o envoltório causal torna-se incipientemente autoativo e pode, por si só, adquirir matéria causal de fora. A mônada pode estabelecer-se momentaneamente no centro do envoltório causal, estimulando os átomos desse centro a uma atividade ainda maior, além daquela resultante dos impulsos inferiores.
Assim, a mônada adquire compreensão causal da vida, é capaz de receber e concretizar ideias causais na consciência mental. Assim, ela adquire o instinto da realidade, o conhecimento subjetivo da realidade e o propósito na ação. Quando, no estágio humanista, o envoltório consiste igualmente em moléculas e desses dois tipos, inicia-se a terceira fase. Então, ambos os tipos de moléculas do envoltório causal começam a ser trocados por átomos mentais. Isso se torna plenamente eficiente somente em conexão com a ativação da matéria mental superior. A quarta fase é iniciada quando o envoltório causal do primeiro self consiste em 25% de átomos mentais. Então, a segunda tríade começa a ser ativada e a mônada começa a se conectar mais intimamente com o átomo mental da segunda tríade, simultaneamente a ativação normal da consciência objetiva física, etérica e emocional do indivíduo. A ativação do átomo mental da segunda tríade acompanha a capacidade de atividade da mônada no centro mais íntimo do envoltório causal. A quinta fase começa quando o conteúdo atômico do envoltório causal aumenta para 50%. Então, a mônada consegue penetrar no centro mais íntimo. Assim, o homem adquire consciência mental objetiva em seu estado de vigília. Isso também implica a continuidade ininterrupta da consciência causal por todo o tempo, durante todas as encarnações futuras. A mônada se tornou um self causal, o homem que ela se esforçou para se tornar. A sexta fase começa quando o envoltório é preenchido apenas com átomos mentais. Depois disso, ele pode começar a inchar e atingir um tamanho considerável. Assim como o envoltório mental cresce em extensão quanto mais ideias mentais lhe são fornecidas, o envoltório causal incha quanto mais ideias esotéricas, ideias do segundo eu, o indivíduo assimila. Após, conforme calculado, 7 encarnações, o desenvolvimento do self causal é concluído. Então, foi possível ativar o átomo essencial da tríade, de modo que este átomo formou um envoltório essencial com consciência ativa nos dois tipos moleculares essenciais mais baixos. A mônada é então capaz de se estabelecer no segundo átomo mental da tríade, que pode subsequentemente formar por si só um envoltório causal com consciência objetiva causal no estado de vigília. Assim, o envoltório coletor torna-se supérfluo e é finalmente dissolvido. O envoltório causal do átomo mental pertence à segunda tríade. O envoltório do átomo mental é, para começar, uma réplica do antigo envoltório causal, com sua memória, conhecimento, faculdades, qualidades, compreensão e até mesmo idiosincrasias ainda remanescentes. Durante o desenvolvimento do segundo self, o envoltório causal cresce continuamente em extensão até que o limite da capacidade vibracional do átomo mental seja atingido. O envoltório causal é um envoltório isolante. Tanto nos reinos inferiores quanto nos superiores, o indivíduo sempre pertence a um grupo. As mônadas nos 3 reinos naturais inferiores têm suas almas-grupo. As mônadas nos reinos sobre-humanos unem-se a seres coletivos. O reino humano é o único reino natural em que o self está isolado do contato direto com a consciência de outros seres. Portanto, o reino humano é o reino mais difícil da evolução. O envoltório causal do homem é um envoltório isolante que separa a consciência da mônada da consciência coletiva. Nesse isolamento, o indivíduo deve, por meio da autoconfiança e da autodeterminação, adquirir uma autoidentidade inabalável, uma autoconsciência, aprender a aplicar as leis da vida sem atrito, especialmente a lei da autorrealização. Sem essas habilidades autoadquiridas, o indivíduo, quando na consciência coletiva de reinos superiores, seria inútil como colaborador independente e se tornaria um robô irracional, sempre dependente da percepção e da vontade dos outros. É no envoltório causal que o self recebe a prova de que é divino, divino imanente, um coparticipante da consciência cósmica total. É no envoltório da tríade, contudo, que o self, como primeiro self, deve alcançar essa compreensão antes de receber a prova final de sua potencial divindade. De acordo com a lei da autorrealização,
O indivíduo deve buscar por si mesmo, encontrar por si mesmo, realizar por si mesmo. Ele nunca tem a confirmação de que seu insight está correto até que o tenha encontrado por si mesmo. Isso demonstra o erro de acreditar cegamente naquilo que a ignorância da vida afirma. Somente o esoterismo, um presente da hierarquia planetária, pode fornecer a visão de mundo e a visão de vida que o senso comum autoadquirido finalmente aceitará e também encontrará as provas de sua correção. A função do envoltório causal no desenvolvimento da consciência. No processo de evolução, a mônada começou a ativar a consciência física no reino mineral e a consciência emocional no reino vegetal para alcançar a consciência mental no reino animal. Quando a mônada atinge as espécies animais mais elevadas, ela está prestes a ser impressionável pela consciência causal. Assim, a mônada animal pode causalizar, passar por aquele processo no qual é dotada de um envoltório causal. No reino humano, é tarefa da mônada adquirir consciência nesse envoltório. O propósito do envoltório causal é tornar possível a consciência causal, necessária para entender o significado da vida, para entender mundos e reinos cada vez mais elevados. Quando essa consciência capacita a mônada a apurar fatos nos mundos do homem, os mundos dos envoltórios da encarnação, a mônada adquire conhecimento suficiente da realidade da vida para compreender que desenvolvimento posterior significa desenvolvimento da consciência e participação cada vez maior na consciência cósmica total. Assim, a segunda tríade, o átomo essencial e a consciência essencial são ativados em um processo que prossegue até que a mônada seja capaz de adentrar a consciência da unidade ou da comunidade, de adquirir por si mesma o envoltório essencial, de se deslocar de seu átomo essencial e de se libertar de seu envoltório causal. Esse envoltório cumpriu sua missão e pode ser dissolvido. Então, a mônada tem que formar seu próprio envoltório causal com a ajuda das vibrações do segundo átomo mental da tríade e atrair os átomos mentais que entraram no antigo envoltório com sua consciência e experiências autoadquiridas. Para o self essencial, existem outras possibilidades além da memória do envoltório causal para adquirir conhecimento do passado. O self pode lê-lo na memória causal do planeta ou no subconsciente da primeira tríade, que agora se torna acessível se o self tiver se preocupado em manter a primeira tríade em seu novo envoltório causal. É importante distinguir entre o envoltório causal como um envoltório predominantemente involutivo, o ser causal, e como um envoltório evolutivo. Como envoltório involutivo, ele é apenas um envoltório de trânsito para as energias da vida vindas de mundos superiores. Como envoltório evolutivo, quando a mônada se torna um self causal, sua matéria é ativada por seus 3 centros causais vitalizados e ativos. Através da ativação da matéria causal inferior no envoltório da tríade, o centro de conhecimento do envoltório causal é ativado e surge a possibilidade de aprender o tipo pertinente de consciência causal. O mesmo se aplica ao segundo e ao terceiro tipos de matéria causal. O segundo tipo ativa o centro da unidade, processo em que ideias essenciais e matéria essencial podem ser assimiladas pela mônada. O terceiro tipo ativa o centro da vontade, de modo que a energia da vontade superessencial flui para dentro. Para se tornar um self causal, aqueles cujos envoltórios causais estão cheios de matéria dos departamentos 4, 5, 6 ou 7 devem suprir o envoltório com matéria dos departamentos 1, 2 ou 3, para que essas matérias predominem no envoltório. Isso é feito da maneira mais simples e eficiente, trabalhando para adquirir a vontade de unidade, aspiração à unidade, compreensão amorosa de todos. Assim, energias essenciais são supridas ao envoltório emocional e o centro de unidade do envoltório causal é vitalizado. O envoltório causal é o depósito da experiência. No envoltório causal existem todos os átomos mentais fornecidos por algoides e possuídos por seu próprio conhecimento causal. Além disso, o envoltório causal contém todo o conhecimento superconsciente que a mônada humana adquiriu através de suas encarnações, tudo que podemos apreender por meio de nossa própria compreensão autoadquirida. É assim sempre, em todos os reinos cada vez mais elevados. Podemos receber fatos, mas devemos nós mesmos colocá-los em seus devidos lugares em nosso próprio sistema,
nosso fundo de compreensão autoadquirida. Isso implica uma limitação inevitável que permanece até que nós, como selves superiores, tenhamos tido experiências de acordo com a lei da autorrealização. Os fatos esotéricos, causais, que reunimos existem como moléculas causais em nosso envoltório causal e se apresentam automaticamente nas células cerebrais quando são necessários. Eles constituem um fundo que atrai, automática e gradualmente, fatos e ideias relacionados. De nada adianta a mônada da primeira tríade tentar fazer esse trabalho sozinha. Então, nada além de ficções é produzido. Todo conhecimento que o indivíduo pode adquirir e reproduzir na consciência de seus envoltórios materiais, ele pode comunicar aos outros e aprender cada vez melhor à medida que sua experiência de vida aumenta. No entanto, ele não pode comunicar aos outros aquele conhecimento que constitui o núcleo central da compreensão de seu caráter individual. As energias do envoltório causal, mental, emocional, físico, pensamento, sentimento, ação, é o caminho que as energias da vida percorrem através da cadeia de encarnações a partir do envoltório causal, incluindo o envoltório da tríade. A perspectiva do indivíduo de assimilar convenientemente as energias que emanam do envoltório causal para os envoltórios inferiores se deve ao seu estágio de desenvolvimento e à qualidade de seus envoltórios, que por sua vez depende do seu estágio de desenvolvimento. Em estágios inferiores, o indivíduo não é suficientemente receptivo às energias, que podem ser absorvidas apenas por tipos moleculares superiores já ativados. Nesses casos, a consciência nos envoltórios pode dar às energias uma direção errada, o que tem resultados abortivos. As energias dos 3 departamentos principais fluem através dos 3 centros do envoltório causal, as do primeiro departamento, através do centro da vontade, as do segundo departamento, através do centro da unidade, e as do terceiro departamento, através do centro da inteligência. As energias do terceiro departamento compreendem as energias dos 4 departamentos inferiores. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, as energias departamentais podem se manifestar, mas de forma imperfeita, nos envoltórios dos homens. Os centros do envoltório causal, a conexão entre a primeira e a segunda tríades. Essa conexão é feita por uma ponte entre a molécula mental da primeira tríade e o átomo mental da segunda tríade. A ponte é o chamado lótus de 12 pétalas, que ocupa a posição central no envoltório causal e consiste em 4 centros, cada um com 3 pétalas sobrepostas. Frequentemente, menciona-se apenas 3 centros, visto que o quarto, o centro mais íntimo, se desenvolve apenas no self causal. As pétalas do centro de lótus abrem-se à medida que a consciência nela se desenvolve. As pétalas estão conectadas às 3 unidades de cada uma das 3 tríades. Essa conexão é formada pelo Sutratma e pelo Antakarana. Os 3 centros receberam os seguintes nomes, começando pelo mais externo, o centro da inteligência ou do conhecimento, o centro da unidade, o centro da vontade. Estas denominações justificam-se na medida em que indicam a tendência dominante nas 3 unidades da primeira tríade: inteligência no átomo físico, aspiração à unidade no átomo emocional e vontade sintetizadora na molécula mental. Os nomes são impróprios, visto que todos os 3 centros estão conectados com todas as 3 unidades da primeira tríade. Os 3 centros do envoltório causal recebem energias das 3 unidades da segunda tríade para enviá-las aos envoltórios de encarnação do primeiro self. Do átomo mental da segunda tríade, as energias fluem através do centro do conhecimento para a molécula mental da primeira tríade, e através do envoltório mental, para o centro da garganta e as células cerebrais do discípulo. Do átomo essencial da segunda tríade, as energias fluem através do centro da unidade, do átomo emocional da primeira tríade e do envoltório emocional para o centro cardíaco do envoltório etérico. Da molécula superessencial da segunda tríade, as energias fluem através do centro da vontade para o átomo físico da primeira tríade e para os centros coronário e basal do envoltório etérico. O centro de conhecimento do envoltório causal recebe energias também dos centros de unidade e de vontade,
e o centro de unidade, também do centro de vontade. Cada um dos 3 centros do envoltório causal tem sua função específica. O centro do conhecimento possibilita, por meio de fluxos de energia provenientes de suas 3 pétalas, expressar conhecimento, amor e vontade nos 2 envoltórios físicos. As 3 pétalas do centro da unidade são, analogamente, a condição do conhecimento emocional no mundo emocional, do amor emocional, atração e da vontade emocional. As 3 pétalas do centro da vontade tornam possível o conhecimento mental, a atração mental e a vontade mental. Essas energias, vindas dos mundos e envoltórios superiores para os inferiores, devem ser assimiladas pelo próprio indivíduo, de acordo com a lei da autorrealização. As habilidades correspondentes indicam o estágio de desenvolvimento do indivíduo, na medida em que ele tem oportunidades de se manifestar no mundo físico por meio do envoltório etérico. Os 3 centros do envoltório causal são ativados através da aquisição de consciência nos 3 tipos de matéria causal: razão causal, unidade causal e vontade causal, com a cooperação de energias das 3 unidades da segunda tríade através do algoides. O centro de conhecimento possui 3 contatos: físico, emocional e mental. À medida que o homem começa a adquirir consciência causal subjetiva, a mônada entra em contato com o centro de conhecimento do envoltório causal através do fio de consciência que vem do cérebro, o centro coronário do envoltório etérico, através da molécula mental da primeira tríade. Até que o homem se torne um self essencial, o centro de unidade é sua conexão entre a consciência emocional e a essencial. A consciência emocional, portanto, é o fator energético necessário para que a mônada da primeira tríade se mova para a segunda tríade. Os 3 contatos do centro de unidade são desenvolvidos por meio da cooperação, da compreensão amorosa e da fraternidade universal. O centro da vontade é ativado pela simpatia ativa, pela atitude correta em relação à vida e por atos de sacrifício. O envoltório causal é o envoltório mais elevado do homem. A consciência objetiva humana, autoadquirida, nunca alcança além da mais alta emocionalidade. Como discípulo da hierarquia planetária, o homem, de ser um self mental, pode se tornar um self causal e, como um self causal, adquirir consciência objetiva mental causal, além da consciência objetiva nos mundos emocional e físico. Assim, nenhum indivíduo no reino humano pode adquirir consciência de um tipo superior à consciência causal. Se algo mais for afirmado, então é um caso de autoengano. Somente indivíduos do 5º reino natural são capazes de fazer isso. O estudo de encarnações anteriores é importante apenas na medida em que diz respeito ao desenvolvimento da consciência do self e à aquisição das qualidades fundamentais pertencentes aos diferentes estágios de desenvolvimento. O único envelope humano onde esse desenvolvimento da consciência pode ser lido é o envelope causal. Portanto, apenas selves causais, com consciência essencial incipiente, são capazes de realizar tais estudos. Qualquer outro suposto estudo de encarnações anteriores é inessencial e facilmente enganará aqueles que o realizam. A era do envoltório causal. As pessoas se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento, o que se deve à idade de seus envoltórios causais, época em que as mônadas passaram do reino animal para o humano. Os diferentes estágios de desenvolvimento, determinados pela idade dos envoltórios causais dos indivíduos, explicam por que existem diferenças tão grandes na compreensão da vida, independentemente da educação formal na escola e na universidade. Por outro lado, não explicam o chamado talento devido à qualidade do cérebro. Tampouco explicam habilidades, talentos e genialidade em aspectos técnicos. Dentre os seres humanos, cujos envoltórios causais têm a mesma idade, alguns alcançam o 5º reino antes dos outros, o que se deve à experiência prévia da mônada. Nem todos aprendem com a mesma rapidez. Muitos há que permanecem nos mundos humanos, pois não querem se libertar de sua dependência dos tipos de consciência pertinentes. Tais pessoas são irresistivelmente atraídas pela vida física. Quanto mais antigo o envoltório causal e mais alto o nível de desenvolvimento,
mais ativos são os centros dos envoltórios de encarnação, mais fortes as vibrações, mais as energias que entram trabalham juntas, maior o efeito das energias que saem dos vários envoltórios. Essa atitude geral que produz o desenvolvimento automático inclui aspiração à unidade, esquecimento de si mesmo, medidas tomadas para promover a harmonia interna, das quais decorrem relacionamentos externos harmoniosos. Consciência causal. A consciência passiva do envoltório causal. Nas encarnações imediatamente posteriores à causalização, a consciência causal passiva não tem consciência nem mesmo dos envoltórios da encarnação. É somente após uma longa série de encarnações, nas quais a matéria causal ativada no envoltório da tríade foi suprida ao envoltório causal maior, que a consciência causal passiva pode, como testemunha silenciosa, observar as experiências dos envoltórios da encarnação. Mesmo posteriormente, o envoltório causal, em geral, serve apenas como um envoltório coletor para tipos moleculares causais ativados. É somente quando o centro de conhecimento do envoltório causal começa a ser ativado que o envoltório causal compartilha a experiência dos envoltórios da encarnação. A consciência no terceiro subplano do causal corresponde em grande parte ao centro de conhecimento do envoltório causal, a consciência no segundo subplano do causal ao centro da unidade, e a consciência no primeiro subplano do causal, ao centro da vontade. Nas encarnações em que o envoltório da tríade pertence ao segundo departamento, as moléculas do segundo suplano são particularmente ativadas, o que facilita o esforço do self do segundo suplano emocional a entrar em contato com a consciência essencial. O mesmo se aplica ao primeiro departamento do envoltório da tríade e à consciência superessencial, uma vida ativa e energética, seja ela corretamente direcionada, é outra questão. Somente no estágio emocional superior e no estágio mental o homem é capaz de fazer uso das possibilidades e oportunidades pertinentes. A diferença entre a consciência coletiva do envoltório causal e o poder de identificação autoadquirido do self causal com a consciência causal aplica-se analogamente à expansão da consciência da mônada por todos os mundos de reinos cada vez mais elevados. Os mundos são consciências coletivas, e é com eles que a mônada deve gradualmente se identificar para alcançar a soberania nos três aspectos da realidade dos vários mundos. A consciência causal torna a autoconsciência possível. Somente o conhecimento esotérico pode explicar racionalmente a autoconsciência. Sem isso, o homem permanece incerto de si mesmo, incerto do que o self realmente é. É a consciência causal que torna possível a autoconsciência. A autoidentidade é o primeiro contato do indivíduo com a consciência causal, a indicação do fato de que a mônada da primeira tríade se encontra em um envoltório causal e se isolou, nesse envoltório, das almas grupo dos reinos inferiores, bem como dos seres coletivos dos reinos superiores. É o isolamento da mônada no envoltório causal que torna a consciência da mônada consciente da oposição entre o self e o não-self, oposição que desaparece quando o self adquire autoconsciência no envoltório essencial. É como um self isolado que o indivíduo precisa adquirir autoconfiança e autodeterminação antes de poder entrar em unidade com sua autoidentidade preservada. Em geral, é aos 3 anos de idade que a matéria do envoltório causal penetra no organismo físico do homem em uma nova encarnação e a criança se torna autoconsciente. Com a dissolução dos envoltórios, a continuidade da consciência do self desaparece, e assim o indivíduo, em cada nova encarnação, acredita ser outro indivíduo. Ele adquire uma autoidentidade imperdível somente ao adquirir consciência causal objetiva, que o capacita a estudar todas as encarnações que o envoltório causal realizou desde sua formação na transição da mônada do reino animal para o humano. A perda da continuidade da consciência é, na verdade, o maior desastre que pode acontecer ao indivíduo. Consciência causal ativa. A consciência ativa da mônada na matéria causal é geralmente chamada de intuição no esoterismo. A palavra intuição também é usada para denotar a consciência da mônada na segunda tríade, a consciência do indivíduo no 5º reino natural. Assim, existem 3 tipos de intuição: intuição causal referente ao aspecto matéria no espaço e no tempo,
intuição essencial referente ao aspecto consciência, intuição superessencial quanto ao aspecto energia, aspecto vontade, simultaneamente uma síntese de todos os três aspectos. Geralmente, no entanto, o termo intuição tem sido usado para consciência causal e essencial. Intuição causal é a capacidade de estudar eventos passados nos mundos do homem, e intuição essencial, a capacidade de experimentar a consciência de outros seres como sua própria, e não apenas individual, mas também coletiva. Como a palavra intuição se tornou ambígua e, portanto, inutilizável, é mais apropriadamente substituída pelo termo exato consciência causal ativa ou consciência essencial ativa. Isso denota aquela consciência causal que somente o self causal adquire, ou aquela consciência essencial que somente o self essencial adquire. No entanto, se ficar claro pelo contexto que se pretende um self causal, basta usar o termo mais curto consciência causal, desde que você se lembre de que se refere à consciência causal ativa e permanente, e não à consciência passiva e esporádica que pode ocorrer nos estágios da cultura e da humanidade. A característica mais saliente da consciência causal ativa é sua capacidade de ver as causas dos efeitos, como o próprio nome indica. A consciência causal subjetiva percebe o mundo das ideias causais. A consciência causal objetiva vê as causas dos eventos nos mundos materiais dos três tipos atômicos mais inferiores. Todos os eventos são efeitos de causas passadas e presentes, um insight básico que ainda não se tornou axiomático. Quando você começar a se perguntar sobre o significado de tudo, só então terá dado o primeiro passo para a compreensão das causas. E quando for capaz de averiguar as causas, só então terá o direito de chamá-lo de conhecimento. Conhecimento é o insight da relação entre causa e efeito, conhecimento causal, um conhecimento ainda reservado aos selves causais, capazes de visualizar objetivamente as relações do mundo causal, o mundo da causalidade dos eventos. O aspecto da consciência subjetiva não é suficiente para determinar o curso dos eventos. Isso exigiria acesso à consciência coletiva do governo planetário. Para determinar o curso dos eventos nos mundos humanos, é necessário ter consciência causal objetiva, ser um self causal. Em geral, extrovertidos são objetivistas e introvertidos, subjetivistas em sua atitude em relação à realidade. Os introvertidos acham mais fácil contatar a consciência essencial, os extrovertidos, a consciência causal. A consciência causal nos proporciona o conhecimento da realidade material, e a consciência essencial, o conhecimento do conteúdo da realidade da consciência. Isso contém a solução para o problema da possibilidade do conhecimento, um problema que os filósofos são incapazes de resolver. O homem normal pode adquirir conhecimento do mundo físico grosseiro, visível. Aqueles que possuem visão etérica, impropriamente chamados de clarividentes, podem adquirir conhecimento dos subplanos superiores do plano físico, os clarividentes emocionais, de fenômenos no mundo emocional, embora sejam incapazes de julgar seu conteúdo de realidade. Esse é o limite do possível do conhecimento objetivo do homem. Qualquer pessoa que tenha uma ideia clara desses assuntos não precisa ser vítima de autoridades e profetas de todos os tipos. Antes que o self possa adquirir consciência causal ativa, ele deve ter se libertado da ilusão emocional e da ficção mental, da imaginação e especulação da ignorância nos mundos do homem. Consciência causal é alegria. Cultivar a alegria é uma maneira de conquistar a consciência causal. O esotérico sabe que tudo ficará bem no final. Todos têm um envoltório causal, todos se tornarão um self causal, todos entrarão na unidade. Esse conhecimento é a base da alegria. A consciência causal limita-se ao passado e ao presente. Ela apura causas e efeitos de realidades materiais. Ela tem previsão apenas na medida em que vê quais causas devem, de alguma forma, se fazer sentir no futuro. Somente a consciência essencial pode prever o futuro, pode ver como as causas do passado atuam em eventos futuros, na medida em que estes já estejam preparados. A consciência causal ocupa uma posição intermediária entre o aspecto material e o aspecto consciente.
sendo a consciência do segundo átomo, ou subplano do plano mental da tríade. Esta pertence ao segundo self. Sendo consciência objetiva, proporciona à mônada a única apreensão exata possível da composição material e das formas materiais dos três mundos atômicos inferiores, independentemente do espaço e do tempo passado. A consciência do segundo átomo essencial da tríade possibilita o estudo do aspecto da consciência nos três mundos inferiores. É claro que o self essencial também possui as qualidades e habilidades do self causal, visto que o superior inclui o inferior. Outra questão é a qual departamento ele pertence, os interesses particulares de seu caráter individual, sua especialização e as faculdades adicionais que adquiriu. A consciência causal é de três tipos: as três expressões do aspecto da consciência que existem nas três matérias causais e que, antes de tudo, dizem respeito aos três aspectos da realidade. Muito antes do indivíduo se tornar um self causal, ele pode ser subjetivamente consciente nos dois centros de consciência mais baixos de seu envoltório causal. Isso requer, no entanto, que ele seja um discípulo da hierarquia planetária. A consciência objetiva no centro da inteligência fornece consciência objetiva em todos os mundos inferiores e, portanto, faz referência ao aspecto da matéria. O centro da unidade fornece as ideias causais e se refere ao aspecto da consciência. O centro da vontade fornece a energia mais elevada possível e pode-se dizer que representa o aspecto do movimento. Este aspecto também é uma síntese de todos os três aspectos. O centro de unidade permite que os místicos entrem em contato com a camada mais baixa do mundo essencial, o que proporciona uma sensação de bem-aventurança inefável. Isso não implica intuição, contudo, nem proporciona conhecimento de mundos superiores. Contudo, este centro é a única possibilidade para aqueles nos estágios de humanidade e idealidade para contatar e ativar a consciência essencial. Portanto, é um grande erro acreditar que o humanista possa negligenciar o reavivar de sua capacidade de atração emocional. Infelizmente, isso é muito comum e facilmente compreensível, visto que o humanista adquiriu a capacidade de controlar mentalmente a emoção e também porque toda sua atenção está voltada para a aquisição de qualidades e habilidades mentais. Do ponto de vista material, as intuições são moléculas causais com poder de penetração, fenômenos de forma e cor que se dissolvem em segundos. Em contraste, as ideias mentais são formas materiais permanentes, no melhor dos casos, concretizações de ideias causais. Os dois tipos mais baixos concordam com a realidade em aproximadamente 1%. A intuição causal é a capacidade de atrair formas mentais, ideias, no mundo das ideias. Quando isso é bem sucedido, a ideia atinge como um raio, tanto na razão subjetiva quanto no sentido objetivo. Portanto, a ideia causal surge como um lampejo de pensamento, um sistema de pensamento apreendido com a rapidez de um raio, ou uma cadeia de causas e efeitos no passado. O observador vê e sabe, Divalkul diz, as ideias causais são canais de energias hierárquicas, divinas, ponto. Ideias causais sempre concordam com a realidade, pois, de acordo com a lei da harmonia que as rege, jamais poderiam surgir de outra forma. Elas são simultaneamente verdadeiras, belas, boas e harmoniosas. A lei da harmonia é uma lei que a humanidade ainda dificilmente consegue conceber como universal, uma lei fundamental da existência. Tudo no mundo causal e nos mundos superiores está em concordância com a harmonia eterna. A ativação da consciência causal, a quintessência da experiência do primeiro self, é coletada automaticamente pelo subconsciente da primeira tríade. Esse estoque é apenas um fundo que o self precisa construir, um fundo que é a condição para uma compreensão geral da vida. Ao contrário desse subconsciente da tríade, que compõe apenas a memória latente das coisas vivenciadas, a consciência causal absorve o essencial. Pois o ser causal, durante a encarnação, não é apenas um coletor passivo da experiência da vida, mas também um participante ativo na obra do algoides.
É verdade que, em estágios inferiores, as experiências e os interesses humanos são de tal natureza que a consciência causal não tem utilidade para eles. Mas quando o indivíduo atinge o estágio emocional superior, o estágio do místico, começa a se interessar pela unidade da vida e dá sua contribuição em algum sentido para a humanidade, a evolução e a unidade. Então sua experiência de vida torna-se importante também para o self causal em formação. O primeiro self só contribui de fato quando o indivíduo começa a elaborar suas experiências a fim de obter perspectiva sobre a existência. Quando o indivíduo tiver acumulado experiência suficiente para perceber o absurdo, relativamente falando, e a limitação do esforço do primeiro self e não tiver muito mais a aprender da vida, estará ativamente preparado para compreender cada vez mais. Então, também, estará maduro para a expansão da consciência que o contato consciente com a consciência causal implica. Para compreender claramente esses processos, você precisa saber a diferença entre o ser causal, envoltório causal, algoeides e o self causal. Essas são três realidades que a maioria dos ocultistas não aprendeu a diferenciar. Frequentemente, eles usam termos como ego ou alma sem distinção entre os três. Mais sobre isso na seção sobre algoeides. O termo ser causal refere-se ao envoltório causal e ao homem como possuidor de tal envoltório. Este termo não diferencia entre o envoltório causal maior e o envoltório da tríade menor. O homem é um ser causal, pois recebeu um envoltório causal na transição da mônada do reino animal para o humano. Nesse envoltório, ele é uma mônada evolutiva em uma primeira tríade. Como ser causal, ele ainda é um primeiro self e permanece como primeiro self até se tornar um self causal. O termo self causal refere-se ao estágio de desenvolvimento em que a mônada humana se tornou autoconsciente no envoltório causal. O homem pode momentaneamente tornar-se subjetivamente consciente no terceiro ou segundo subplanos do plano mental, como na teurgia, encontrar o algoeides muito antes de ter alcançado a consciência subjetiva ativa e a consciência objetiva permanente em seu envoltório causal, muito antes de se tornar um self causal. A consciência passiva do envoltório causal pode ser ativada pelo algoeides, pelo self causal no mundo causal e por vibrações de mundos superiores. Essa consciência pode começar a ser ativada pela mônada quando atinge o estágio da cultura, o estágio emocional do místico. Tendo assim adquirido as energias de atração, a mônada pode, através do centro de unidade do envoltório causal, alcançar seu segundo átomo essencial da tríade no tipo molecular mais inferior do mundo essencial e, assim, começar a ativar a consciência causal da segunda tríade. O primeiro sinal de que a consciência causal subjetiva começa a se afirmar é o senso de responsabilidade, não apenas pelo próprio indivíduo e seu pequeno círculo de parentes e amigos, mas por todos. É no envoltório da tríade que a consciência causal subjetiva se expressa antes que a consciência causal objetiva seja adquirida. Essa consciência causal subjetiva frequentemente se equivoca. Tais equívocos também podem ser atribuídos ao algoeides, no envoltório causal maior, e causar conflito com ele. Além disso, as energias materiais que o algoeides envia através dos envoltórios da encarnação causam conflito entre eles. Ele faz isso deliberadamente para que a mônada humana se desenvolva, resolvendo os problemas que surgem no processo. O controle da consciência e a meditação diária são condições para adquirir a consciência causal. Os exercícios habituais de meditação podem ser bons preliminares para os exercícios esotéricos corretos, ainda não divulgados. É por meio do esoterismo, do conhecimento da realidade, que o indivíduo obtém os materiais de meditação necessários para a ativação correta da consciência causal e entra em contato com essa consciência. Esses tipos de matéria, portanto, devem ser ativados. O humanista deve se tornar um santo novamente para poder influenciar a consciência essencial passiva para a atividade. Quem pensa de acordo com a realidade atrai cada vez mais ideias do mundo ideias, moléculas do mundo causal. Para se tornar um segundo self, o indivíduo deve desconsiderar o aspecto material e tentar viver no aspecto da consciência. De um corpo com alma, ele deve se tornar uma alma com corpo.
uma diferença essencial. A condição para adquirir a consciência causal é também que o indivíduo, por meio de experiência de vida suficiente, nível alcançado, tenha adquirido a confiança necessária em seu algoides, na hierarquia planetária e na lei. Os antigos iniciados chamavam essa confiança na vida de fé, uma expressão abortada cujo uso teve as consequências mais deploráveis em tudo que se refere religião. Toda a qualidade causal que a mônada adquire automaticamente como um primeiro self, o entendimento dos outros, por exemplo, é um poder e um passo no caminho para o mundo causal. Nós nos desenvolvemos resolvendo os problemas da vida, e esses problemas resolvemos servindo a vida, pois é no serviço que encontramos os problemas e suas soluções. Em níveis inferiores, o serviço implica uma boa semeadura e, em níveis superiores, quando aprendemos a pensar e agir de acordo com as leis da vida, ele implica sínteses cada vez mais elevadas. Servir à humanidade, a vontade, a capacidade de ajudar as pessoas onde elas se encontram é uma fonte de alegria e torna mais fácil para nós esquecermos o egoísmo. Por meio da compreensão amorosa, o homem ativa a parte causal, bem como a parte essencial do seu superconsciente, até que possa sentir essas consciências espontaneamente como intuição em sua consciência desperta. Nesse trabalho, ele recebe a ajuda do algoides, que sempre fortalece todos os esforços em direção à unidade. É através das energias da unidade que a consciência causal é ativada. Métodos práticos para a ativação da consciência têm faltado no Ocidente. É importante que os métodos orientais sejam substituídos pelos ocidentais. Os métodos ocidentais, baseados nos ilozoicos, podem ser consideravelmente simplificados. Os trabalhos de Lawrence são tentativas de simplificar esse procedimento psicológico. O homem, do ser causal ao self causal, para a mônada humana na primeira tríade, o ser causal é o Deus no homem. O ser causal é a alma do homem. Por si só, o homem nada pode saber sobre essa alma durante toda sua permanência no reino humano como homem. O primeiro self não pode determinar a existência de sua alma. Assim, o envoltório causal é o ser próprio do homem, mesmo que ele não esteja consciente nesse envoltório. O primeiro contato consciente com esse envoltório ser pode alcançado no estágio emocional superior e mais uma possibilidade de contato no estágio mental superior. A aquisição da consciência causal subjetiva é um processo lento através das encarnações. A consciência causal objetiva é possuída apenas por selves causais. Podem distinguir-se 3 estágios da relação da mônada com o ser causal. A mônada sem consciência no envoltório causal, nos estágios da barbárie e da civilização, a mônada que desperta lentamente subjetivamente no envoltório, nos estágios da cultura e humanidade, mas, portanto, não consciente da existência do envoltório causal. O self como um self causal com autoconsciência subjetiva e objetiva plena e ativa. O eu sou eu da autoidentidade, nos tipos causais da matéria, e nos mundos do homem. Como um primeiro self, e antes que a mônada se torne um self causal, o homem é inconscientemente uma vítima das energias nas questões de seus mundos. No e através do envoltório causal, o homem prepara sua transição para o 5º reino natural, a consciência essencial da comunidade, o primeiro contato consciente com a consciência cósmica total. O mundo causal, o mundo das ideias, é, naturalmente, a meta do homem como primeiro self, mas é apenas o início de uma vida cada vez mais elevada. Até que o homem tenha adquirido a consciência essencial, ele não está livre de influências inferiores. Sempre permanece algum egoísmo. A energia emocional precisa ser redirecionada e direcionada para a aquisição de tipos superiores de consciência. Para se tornar um self mental, o homem deve aprender a controlar sua emocionalidade e, para se tornar um self causal, a controlar sua mentalidade e, assim, progressivamente, a se tornar um self cada vez mais elevado. Nesse sentido, deve-se notar que não se pode cultivar um tipo superior de consciência negligenciando um tipo inferior. É por meio das energias do inferior que se alcança o superior.
Ninguém pode se tornar um self causal sem servir à humanidade, à evolução e à unidade. Para o self causal, toda sua vida é serviço incessante. Além disso, o esotérico vê que o serviço é a única maneira suportável de viver uma vida rica e feliz. Este serviço, é claro, implica tudo o que você precisa para ser um servidor competente e preencher o cargo que melhor lhe convém a serviço da humanidade, da evolução e da unidade, serviço em compreensão amorosa. Antes que o indivíduo possa se tornar um self causal, ele deve ter alcançado a compreensão de que tudo constitui uma unidade, tudo é divino, por mais imensas que sejam as distâncias entre os diferentes tipos de consciência atômica. Ele deve ter desenvolvido aquele senso de proporção que é um pré-requisito para isso. Ele deve ter visto as profundezas abismais do mal, que equivalem à ignorância da vida, tudo que se opõe à evolução e à unidade, tudo que guerreia contra as leis da vida, o satânico em tudo que não é divino. O conhecimento teórico não é suficiente, mas a percepção requer experiência pela consciência. Para suportar essa experiência, você deve ter certeza da divindade da vida. A humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar essa percepção, apesar de todas as suas experiências horríveis em tempos históricos. Para quem busca uma base sólida para a visão de mundo e a visão de vida, é uma boa regra ter-se aos fatos básicos do esoterismo divulgado, o significado e o objetivo da vida, os mundos superiores com seus tipos superiores de consciência, o desenvolvimento da consciência, as leis da vida, e desconsiderar o resto. Ao fazer isso, você treina sua faculdade lógica de distinguir as questões principais das secundárias, o essencial do não essencial. Isso promove a aquisição da consciência de perspectiva. Tudo o que não é importante para a visão cósmica, a concepção sintética do sistema, é de importância secundária. O propósito do sistema mental é fornecer tal visão sem sobrecarregá-la com detalhes desnecessários à visão ou ao sistema. Tais detalhes você pode averiguar posteriormente como um self causal. Você não precisa dos detalhes para se tornar um self causal, e o homem deve buscar se tornar um. Aqueles que pensam ser capazes de explorar a realidade por si próprios demonstram a sua própria ignorância e falta de julgamento. Com seus ensinamentos, eles neutralizam a evolução e a unidade. Ninguém pode se tornar um self causal, exceto como discípulo da hierarquia planetária. Após o ano de 1925, ninguém foi aceito como discípulo sem ter adquirido o tipo mais elevado de consciência mental e a possibilidade de contato consciente, emocional e subjetivo, com o mundo essencial através do centro de unidade do envoltório causal. A tendência ao autoengano provou ser tão grande que os pré-requisitos não podem ser apontados com demasiada energia. Há muito que o discípulo da hierarquia planetária precisa aprender antes de se tornar um self causal. Ele deve ser capaz de distinguir entre os diferentes tipos de consciência e energias que permeiam seus envoltórios, a quais centros em seus envoltórios pertencem, ser capaz de guiá-los aos seus centros corretos e usá-los corretamente. Ele deve estar em contato telepático com todos os membros de seu grupo esotérico e ser capaz de reconhecer as vibrações daqueles da hierarquia planetária. Ele deve ser capaz de determinar a quais departamentos seus próprios envoltórios pertencem e quais são as porcentagens dos vários tipos moleculares de seus envoltórios. Por outro lado, ele não precisa saber nada sobre suas encarnações anteriores. Ele irá determiná-los ele mesmo como um self causal. A ponte entre a molécula mental e o átomo mental, o chamado antakarana, é construída através da aquisição da consciência nos 3 centros do envoltório causal. Para o self, isso implica a mais alta intensidade possível na análise mental, na busca pela unidade e na vontade de autorrealização. 3 faculdades que eventualmente serão desenvolvidas através das encarnações e do discipulado sob a hierarquia planetária. Antes do indivíduo se tornar um self causal, ele foi um discípulo consciente durante 3 encarnações. Entre essas 3 encarnações, há, em média, 7 encarnações durante as quais ele inconscientemente, instintivamente afetado por sua consciência da tríade subconsciente e por algoides, por meio de sua superconsciência,
se esforça para adquirir as qualidades e habilidades necessárias. A memória globo do mundo causal contém aquele conhecimento que os selves causais e a consciência causal dos selves superiores conceberam e que é preservada em moléculas causais e átomos mentais. É por isso que o mundo causal é o mundo das ideias. A própria memória globo é composta pela memória coletiva de átomos mentais, acessível a todos os selves essenciais. A memória causal é, ao mesmo tempo, a memória planetária propriamente dita. Todo conhecimento de tudo nos mundos do homem está contido nas ideias do mundo causal. Adquirimos conhecimento recebendo ideias e verificando o conteúdo real dessas ideias, sua concordância com a realidade. Todo conhecimento humano provém do mundo das ideias, que contém tudo o que é possível conhecer sobre os mundos físico, emocional e mental. Todas as ideias da realidade são ideias causais, originárias do mundo das ideias e encontradas nele. Tudo o que não se encontra no mundo das ideias não tem conteúdo de realidade. As ideias causais são as únicas ideias que concordam com a realidade. O conhecimento da realidade da vida, na medida em que pode ser transmitido por meio de ideias causais, encontra-se nas ideias do mundo causal. As ideias causais são tudo o que os selves causais já perceberam dos fatos da realidade. Elas não podem, assim como qualquer coisa existente no inferior, transmitir com exatidão a realidade de um tipo superior. Somente no mundo causal existe conhecimento em formas causais permanentes, independentes de indivíduos. A consciência causal é nossa única fonte de conhecimento e a condição da verdadeira razão. Esta é a explicação para a falta generalizada de razão da humanidade ao longo dos tempos. Ideias mentais sustentáveis, que os homens redescobrem e consideram novas, são versões reduzidas de ideias causais. Qualquer que seja a verdadeira razão que possuímos, são essas versões reduzidas de ideias causais. São raras, no entanto, quase uma ideia entre 1000 ideias que os homens construíram e aceitaram. As ideias causais perdem a essência de seu conteúdo de realidade ao serem reduzidas à mentalidade, e a perdem completamente na consciência emocional, onde facilmente dão origem a todo tipo de idiotices. Um sério obstáculo à redução de ideias é o fato das línguas nacionais carecerem de palavras que permitam descrever corretamente o conteúdo da realidade dessas ideias. Um dos propósitos do esoterismo é apresentar à humanidade novas palavras para realidades até então desconhecidas, assim como a ciência cria novas palavras para novas descobertas. As ideias da realidade não podem ser obtidas por meio de análise, mas apenas por meio da intuição. Aqueles que guiaram a humanidade para frente, os grandes gênios, foram todos receptores de ideias do mundo causal. Esta é a explicação da genialidade. O mesmo se aplica à consciência e às energias dos mundos superiores. Qualquer compreensão que tenhamos do amor verdadeiro é uma redução da energia do mundo essencial, e qualquer compreensão que tenhamos do aspecto vontade é uma redução da energia do mundo superessencial. O que é sustentável, verdadeiro e viável no inferior é uma redução da energia do superior. Os fatos e ideias do esoterismo pertencem ao mundo causal. O sistema mental esotérico pode ser considerado uma redução das ideias causais. Ao estudar esoterismo, entramos em contato com ideias causais e, eventualmente, adquirimos a possibilidade da consciência causal subjetiva, pelo menos a compreensão das realidades pertinentes, se eliminarmos tudo que é não essencial, desnecessário, impróprio para a vida e para o pessoal, que, infelizmente, com muita frequência recebe espaço na literatura oculta. Quando o homem conclui o desenvolvimento da sua consciência no reino humano, ele é um self causal. Isso significa que a mônada se moveu da primeira molécula mental da tríade para o segundo átomo mental da tríade através do envoltório causal. Isso pressupõe que o homem adquiriu plena autoconsciência subjetiva e objetiva nos dois tipos moleculares do envoltório causal, embora não em seu tipo atômico. Sendo um self causal, ele tem consciência causal totalmente ativa em todos os centros de seus envoltórios de encarnação. Até então, ele era apenas um ser causal,
visto que possuía um envoltório causal. Todos os envoltórios materiais em todos os reinos são chamados de seres, pois seu conteúdo material é composto de moléculas e átomos com consciência passiva. A mônada se torna um eu em tal envoltório somente quando adquire autoconsciência nele. O causal tem acesso às energias causais, às ideias causais e à memória causal inferior, não ao subplano atômico, embora a mônada esteja centrada no átomo mental. Quando a mônada se torna um self causal, somente então todo o envoltório causal se encarnará. Não haverá divisão em um envoltório maior e o menor, e o envoltório causal penetrará completamente os envoltórios inferiores e dominará sua consciência. No self causal, a consciência de todo o envoltório causal é ativada simultaneamente e a troca de moléculas inferiores por moléculas superiores se dá mais rapidamente. Quando o envoltório eventualmente consiste apenas em átomos mentais, chega o momento do self causal se mover para o mundo essencial. O self causal é capaz de apurar fatos nos mundos moleculares do homem dentro da estrutura do planeta. Este self possui consciência objetiva nesses mundos, independentemente do espaço e do tempo, e é capaz de vivenciar seu passado como presente, sendo capaz de diferenciar matéria involutiva primária e matéria involutiva secundária nos mundos do homem, o que é completamente impossível para os primeiros selfs. O self causal é capaz, por meio das vibrações da primeira tríade, de moldar um envoltório mental, um envoltório emocional e um envoltório etérico. O envoltório etérico pode, então, por sua vez, atrair magneticamente moléculas dos tipos moleculares físicos inferiores, de modo que o envoltório assim formado se assemelha confusamente a um organismo. Formação e dissolução são obra de um instante. Se você não for capaz de fazer isso, não é um self causal, mas, no máximo, possui consciência causal subjetiva. Lamentavelmente, muitas pessoas que nem sequer são selves mentais acreditam possuir consciência causal. O self causal é um discípulo da hierarquia planetária, os indivíduos do quinto e sexto reinos naturais, e pode aprender com seu professor tudo o que precisa saber para explorar plenamente sua capacidade de servir à humanidade, à evolução e à unidade. O self causal tem consciência de sua capacidade e de seus limites. Ele sabe e o que não sabe, o que pode fazer e o que não pode fazer. Os seres humanos não sabem disso, sobretudo porque não aprenderam a distinguir entre o que sabem e o que acreditam saber. À medida que a consciência causal e todos os tipos superiores de consciência atômica são adquiridos, se segue uma reformulação radical em todos os aspectos. Até mesmo os mundos inferiores são apreendidos de uma maneira completamente diferente, possibilitada pela nova dimensão que a mônada adquiriu. O self causal não é um segundo self, que o indivíduo se torna apenas como um self essencial e à medida que o envoltório causal do algoides é dissolvido e a mônada é capaz de formar seu próprio envoltório causal por si mesma. O self causal ainda é um membro da humanidade e acha mais fácil do que os selves superiores ser um professor eficiente, uma vez que o self causal está familiarizado com o ilusionismo e o ficcionalismo predominantes. O self causal é o próprio homem. O envoltório mais elevado do homem é o envoltório causal. Isso significa que a sua tarefa é tornar-se consciente nesse envoltório, tornar-se um self causal. O homem não é plenamente homem até que se torne um self causal. Como o primeiro self, o indivíduo é um ser isolado, fora de contato com a realidade, e está equivocado em praticamente tudo que pensa e faz. Somente quando adentra a unidade e é capaz de experimentar a unidade de todas as coisas, ele vê o que é certo para a unidade. Mesmo que o self causal ainda seja incapaz de fazê-lo, ele compreende plenamente a visão da hierarquia planetária sobre a vida e se esforça da melhor forma possível para realizar a fraternidade universal. Também objetivamente, o self causal é o homem propriamente dito. O self causal é capaz de objetivamente perceber a realidade material nos três mundos mais baixos e verificar fatos neles. Em um self causal, todos os centros de seus envoltórios estão em pleno funcionamento e há uma comunicação livre estabelecida entre o centro basal e o centro coronário, o que é possível só agora.
O homem se identifica com seu organismo, acredita que este invólucro é o seu self. No estágio místico, ele se torna convicto de que é algo diferente, de que sua alma, mentalidade emocionalizada, é seu verdadeiro self. Somente como um self causal ele adquirirá o conhecimento da realidade, portanto, a compreensão do fato de que é uma autoidentidade permanente. A aquisição de uma autoidentidade imperdível só é possível para selves causais. Então, o indivíduo sabe que é o mesmo self em todas as suas encarnações. As 12 qualidades essenciais, as 12 constelações zodiacais que circundam nosso sistema solar nos fornecem energias de 12 tipos diferentes. O centro cardíaco possui 12 raios em sua roda. Eles têm suas contrapartes cósmicas nas energias das 12 constelações zodiacais e possibilitam a aquisição das 12 qualidades essenciais. Essas qualidades são descritas no relato esotérico dos 12 trabalhos de Hércules e correspondem à plena capacidade do self causal. Elas incluem todas as boas qualidades que um homem pode adquirir. Quanto mais delas ele possui, maior a porcentagem de energias que ele sabe usar corretamente. As 12 energias zodiacais não podem ser corretamente apreendidas ou assimiladas por seres inferiores aos selves causais. Quando o self causal é capaz de fazer isso, ele alcançou o que a lenda simboliza pelos 12 trabalhos de Hércules, adquirindo as 12 qualidades essenciais. O self causal adquire as 12 qualidades essenciais ao assimilar as energias das 12 constelações zodiacais durante suas últimas 12 encarnações. Qualquer pessoa que tenha assimilado essas qualidades anteriormente, inconscientemente, alcança o estágio essencial mais rapidamente. O senso comum é a exigência de que o pensamento esteja de acordo com a realidade em termos históricos, econômicos, sociais e políticos, a realidade em que todos vivemos. O senso comum, portanto, é uma norma para a razão, uma dedução da lei da identidade. O senso comum faz parte da razão e é, em sua medida, subjetivo, a concepção própria e autoadquirida do indivíduo. É, além disso, um princípio lógico sem o qual a vida em comunidade seria impossível, uma condição para o entendimento entre as pessoas, um esforço honesto para julgar as coisas objetiva e impessoalmente. Seus opostos são a irracionalidade, a crença cega, a suposição arbitrária, o dogmatismo, o ceticismo e a crítica exagerada. A aquisição do bom senso e a liberdade do fanatismo são os primeiros pré-requisitos básicos do discipulado, pré-requisitos do aprendizado, da compreensão do fato de que as leis da vida são necessárias, imutáveis e inescapáveis. No estágio atual do desenvolvimento da humanidade, você precisa ser um self causal ou estar se aproximando desse estágio para possuir bom senso no sentido próprio. O verdadeiro bom senso só é possuído pelo self causal que é capaz de estudar objetivamente o passado e utilizar as experiências do seu subconsciente, estando livre da subjetividade pessoal do primeiro self. Enquanto houver diferentes percepções da realidade, faltará conhecimento dela. É verdade que a percepção da realidade é totalmente diferente nos diferentes mundos, mas em cada mundo há apenas uma que é correta, e isso só pode ser apurado pelo self causal e superior. Ninguém pode se tornar um self causal sem ter adquirido a verdadeira percepção da realidade nos mundos físico, emocional e mental, a percepção que é comum a todos os selves causais. Ninguém pode se tornar um self causal sem ter adquirido senso comum ao mais alto grau, uma razão crítica que aceita apenas o que considera racional em todos os contextos. Somente quando a mônada se centraliza no segundo átomo mental da tríade é que o self pode ter uma percepção condizente com a realidade, pode explorar por si só o aspecto material dos mundos do homem e possui uma consciência objetiva física, emocional e mental completa. Portanto, o self causal representa o senso comum. Ele não pode mais ser enganado por ilusões e ficções. O self causal é o verdadeiro homem. Ele ainda pode cometer erros, se não estiver sempre consciente de sua limitação. Mas ele não precisa cometer erros, se submeter sua opinião aos julgamentos de selves superiores.
Só quando se torna um self causal é que o indivíduo se orienta plenamente na realidade, pois isso requer sua própria experiência. Antes disso, ele sempre corre o risco de ser enganado. O ensinamento pitagórico certamente nos proporciona um conhecimento da realidade. Tomado apenas como teoria, porém, permanecerá assim até que seja concretizado. A teoria abre o caminho, mas é inútil sem autorrealização. A consciência causal foi definida como o domínio do pensamento criativo. A consciência causal, no entanto, é o domínio da visão objetiva. Toda a criatividade humana, primeiro eu, pertence à emocionalidade superior, sob a influência de energias superiores. Quanto aos selves causais, são desconhecedores de seu status. Um indivíduo pode ser um self causal e, ainda assim, não ter consciência disso em seu cérebro. O self causal certamente adquiriu continuidade de consciência e autoidentidade entre suas encarnações, mas mesmo assim ele não precisa, em uma nova encarnação, saber que é um self causal e ter contatado a consciência causal em seu cérebro. Somente seu contato com conhecimento esotérico ou com selves superiores o desperta para se lembrar de quem ele é, para restaurar sua continuidade de consciência e renovar seu conhecimento de seu status como self causal. Somente o self causal, que entrou para sempre na consciência de comunidade com outros selves, está imediatamente ciente de sua identidade também em uma nova encarnação. Até mesmo o self causal pode cometer erros espantosos, pois ainda vive isolado em seu envoltório causal e não pode, de forma alguma, pretender pedir o conselho, muitas vezes necessário, daqueles no quinto reino natural. Até mesmo o self causal deve aprender com sua própria experiência. É somente quando ele compartilha conscientemente da consciência essencial da comunidade que ele tem acesso à sabedoria infalível. O self causal tem continuidade de consciência, as memórias do indivíduo, a possibilidade da mônada recordar em envoltórios inferiores o que vivenciou em envoltórios superiores, devem-se à sua aquisição de continuidade de consciência entre os envoltórios e as tríades, entre as tríades e as memórias coletivas dos envoltórios, e, finalmente, ao contato com a memória planetária causal. A continuidade da consciência entre a primeira tríade e a memória do envoltório causal possibilita a recordação de encarnações passadas. O self causal tem acesso à memória do seu próprio envoltório causal, bem como a memória do mundo causal. A consciência causal objetiva da mônada no envoltório causal implica uma continuidade ininterrupta da consciência através de todas as encarnações, de modo que o indivíduo não precisa experimentar novas encarnações como outro homem, mas sabe que é o mesmo indivíduo. Antes disso, o homem também não tem garantia de imortalidade. A existência contínua no mundo emocional após a vida física não é garantia, visto que o envoltório emocional também se dissolve. Cá clarividentes emocionais acreditam ser capazes de explorar suas próprias encarnações passadas e as de outras pessoas. Mas o que eles veem são fenômenos que eles próprios criaram nesta encarnação e autoilusão de suas encarnações anteriores. Na melhor das hipóteses, eles são capazes de ver apenas fragmentos do processo de encarnação, embora não a totalidade dele. É necessário ver o processo inteiro para determinar a identidade individual. Você deve ser capaz de ver como a mônada na tríade no envoltório causal separa uma parte desse envoltório que encarna com a tríade. Qualquer pessoa que não consiga acompanhar esse processo ao estudar encarnações passadas não pode determinar a autoidentidade. A observação correta é obtida por meio da consciência objetiva causal e da consciência atômica emocional, como nos selves essenciais. Portanto, é somente como um self causal que o homem pode estudar suas próprias encarnações anteriores. O self causal se experimenta como aquele que viveu essas vidas. Além disso, o self causal pode verificar na memória planetária que se trata do mesmo envoltório causal e acompanhar todo o processo de encarnações repetidas desde a formação do envoltório causal na transição da mônada do reino animal. Isso está conectado com o fato de que o self causal, ao encarnar, não precisa mais perder sua continuidade de consciência, sua autoidentidade. A memória causal planetária, a consciência sempre real e presente do passado,
pode ser estudada pelos selves causais, as 3 memórias atômicas planetárias, pelos selves essenciais. A memória causal incide principalmente sobre o aspecto da matéria, a memória 46, particularmente sobre o conteúdo da consciência, a memória superessencial, sobre o aspecto da energia e da vontade. Quando o indivíduo se torna um self causal, ele revisita suas encarnações anteriores a fim de estudar seu caminho de desenvolvimento, aprender com os erros que cometeu, ver quais sofrimentos causou direta ou indiretamente aos seus companheiros errantes, também mônadas no reino animal, a fim de consertar tudo e apagar todos os seus erros da memória planetária. Em contraste, ele não demonstra o menor interesse pelas circunstâncias físicas dessas encarnações. Elas fazem parte daquilo que não é essencial. Não oferecem nenhuma visão gratificante, e o interesse por elas é prova de uma curiosidade sem sentido. O esotérico é ordenado a não olhar para trás. Somente os selves causais são capazes de determinar infalivelmente as encarnações anteriores de outras pessoas. No entanto, os selves causais não investigam as encarnações anteriores de outras pessoas por qualquer outro motivo que não seja o de ajudá-las, assim como não se interessam pelos negócios alheios. Violações das leis da liberdade e da unidade acarretam sérias consequências para os selves superiores. Além disso, o self causal precisa obter a permissão da hierarquia planetária para realizar tais investigações. O self causal pode explorar os mundos do homem. Somente como um self causal e discípulo da hierarquia planetária, o indivíduo é capaz de explorar de forma independente os mundos do homem, ou seja, os mundos físico, emocional e mental. Usando a consciência objetiva causal, ele pode estudar o aspecto material nos mundos do homem, a composição da matéria e seus modos de expressão, as formas assumidas pelas expressões de consciência nos mundos emocional e mental. Em contraste, ele não pode perceber objetivamente o aspecto material dos mundos sobre-humanos, começando pelo mundo essencial. Seu contato com mundos superiores, portanto, permanece subjetivo, não é objetivo. O mesmo se aplica a todos os mundos, tanto os inferiores quanto os superiores. Somente a apreensão subjetiva é possível, não objetiva, até que você se torne um self, tenha adquirido autoconsciência nesses mundos. O self causal pode operar com plena compreensão na 4ª dimensão e o self essencial, na 5ª. Antes desses estágios, obtém-se mero ilusionismo em tais tentativas. O self causal pode estudar todos os eventos passados no aspecto material do planeta desde que o planeta nasceu. A memória, na função da consciência dividida em presente e passado, é algo que faz parte dos tipos de consciência do primeiro self. Quando a consciência causal se dirige a um determinado problema e deseja saber o que foi dito anteriormente sobre o assunto, tudo que foi escrito sobre ele se apresenta automaticamente, graças ao poder magnético de atração que as ideias exercem umas sobre as outras em um centro comum de ideias, em uma série de imagens de páginas de todos os livros que tratam do assunto, de modo que o observador pode escolher livremente entre elas. Tudo isso é preservado na memória planetária causal e é acessível aos pesquisadores causais. Nada pode ser aniquilado se já foi realidade nos 3 aspectos de algum dos vários mundos, enquanto esses mundos subsistirem. O self causal é livre de ilusões e ficções e assim, podemos nos libertar de ilusões emocionais por meio de ficções mentais. Mas só nos libertamos das ficções quando nos tornamos selves causais, mesmo que sejamos capazes de substituir ficções de tipos inferiores por outras de tipos superiores no curso do desenvolvimento. É verdade que também podemos alcançar a libertação por meio dos fatos e ideias causais do conhecimento esotérico, mas estes pertencem ao domínio das hipóteses de trabalho até que possamos nós mesmos verificar objetivamente sua correção, e até então eles ocasionarão um estado de incerteza. No self causal, o envoltório emocional normalmente está vazio, e o self causal está livre da dependência de tudo que é emocional. No entanto, quando o self causal, em sua consciência, se identifica com indivíduos no estágio emocional, seu próprio envoltório emocional é preenchido com o conteúdo deles.
Isso é necessário para a compreensão plena até que a consciência essencial da unidade seja adquirida. Ao vivenciar a emocionalidade de outras pessoas, o self causal vivencia suas limitações e compartilha voluntariamente do sofrimento existente. Para o self causal, tudo é simples porque ele se libertou dos mundos das aparências, ilusões emocionais e ficções mentais, e entrou no mundo dos fatos e axiomas. Esoterismo é a visão do self causal sobre A. O esoterismo pode ser chamado de visão do self causal sobre a realidade e A. Somente os selves causais podem, com base em suas próprias observações e constatações de fatos no mundo causal, nos fornecer o material necessário para uma visão de mundo e de vida esotérica. O conhecimento da realidade é o conhecimento da natureza da realidade nos diferentes mundos. Existem tantos tipos de percepção correta da realidade quantos mundos existem. Os selves causais podem descrever a realidade nos mundos físico, emocional e mental, selves espirituais, além dos mundos da personalidade, selves do plano monádico, em todos os mundos do sistema solar e dos planetas. A visão de mundo esotérica apresentada no livro Pedra Filosofal corresponde, em geral, à possibilidade do self causal perceber a realidade, aproximadamente o que foi ensinado na ordem secreta do conhecimento de Pitágoras. Todos os selves causais têm a mesma percepção objetiva das realidades pertinentes, embora tenham interesses e tarefas diferentes. Os selves causais não precisam de sistemas mentais para compreender a realidade. Mas, como professores de selves mentais, eles têm grande utilidade para tal sistema, se for suficientemente orientador. Isso torna mais fácil para eles apresentarem as coisas de forma mais compreensível. Do self causal ao self essencial. Como um self causal, antes de se tornar um self essencial, o indivíduo é em grande parte deixado à própria sorte. É claro que ele ainda é ignorante em muitos aspectos. Mesmo que sempre tenha a possibilidade de contato com os membros da hierarquia planetária, que sabem, este é um expediente ao qual ele recorre apenas em extrema emergência. Por um lado, ele deve tentar resolver o problema sozinho, se tiver a menor perspectiva de fazê-lo. Por outro, ele não deve incomodar desnecessariamente aqueles na hierarquia planetária que já estão sobrecarregados de trabalho. Leva tempo até que um self causal novo se torne um self causal perfeito, antes que ele aprenda a usar corretamente as faculdades que adquiriu. Ninguém nasce mestre. Mesmo para um self superessencial, um adepto, leva tempo para se orientar no mundo superessencial. Quando a mônada se torna um self causal perfeito, sua evolução humana está completa e sua transição para o quinto reino natural se torna possível. O que resta para isso é a aquisição das 12 qualidades essenciais, e por meio disso, a consciência essencial incipiente, e além disso, seu trabalho de formação de um envoltório essencial, um envoltório essencial. É somente como um self causal que o indivíduo adquire um envoltório essencial e uma consciência essencial. Quando o self causal adquire as 12 qualidades essenciais, seu antigo envoltório causal atinge o limite de seus recursos e precisa ser substituído por um envoltório superior, um envoltório essencial. Após a mônada conseguir formar esse envoltório com suas qualidades e habilidades recém-adquiridas, ela se move do átomo mental da segunda tríade para o átomo essencial com seu envoltório essencial envolvente. Ao mesmo tempo, dissolve o antigo envoltório causal, que o homem recebeu do algoides na causalização, após o que o self recém-tornado essencial forma seu próprio envoltório causal com as vibrações de seu átomo mental. Se ainda houver alguma semente ruim para colher, de acordo com a lei da semeadura e da colheita, isso deve ser feito definitivamente na última encarnação do self causal. O self essencial está sem dívidas e não precisa encarnar mais, embora geralmente o faça quando a mônada passa do átomo essencial para a molécula superessencial e adquire um envoltório superessencial. A necessidade de encarnação existe apenas para o primeiro self e para o self causal até a essencialização. Cada encarnação não é apenas uma recapitulação de experiências vividas na vida, mas também uma retomada de antigos deveres, um restabelecimento de antigas relações, oportunidades de fazer o bem,
novas possibilidades de adquirir tipos superiores de consciência, alcançar um nível superior de desenvolvimento. O número de encarnações pelas quais o indivíduo passa como um self causal pode depender de vários fatores. Muitos acham difícil sacrificar todo o conhecimento que acumularam ao longo de milhares de encarnações, um conhecimento que desaparece nessa forma com a dissolução do envoltório causal, mesmo que sua essência seja reencontrada na consciência essencial. Muitos selves causais ainda precisam corrigir vários tipos de erros cometidos em encarnações passadas. Alguns deles acreditam que são mais capazes de servir aos seus semelhantes por meio desse contato mais próximo que o envoltório causal oferece. O departamento do envoltório causal frequentemente influencia a evolução posterior da mônada como um segundo self. A consciência essencial, a consciência da unidade, exibe duas tendências, sabedoria e amor. Os tipos extrovertidos geralmente seguem a linha da sabedoria, os introvertidos, a linha do amor. Os selves causais não devem ser considerados autoridades esotéricas infalíveis. Nem qualquer causalidade e autoafirmação de que ele é infalível. A limitação do self causal. A grande deficiência do self causal é sua incapacidade de consciência atômica e de consciência de unidade. O self causal é capaz de explorar o aspecto material dos mundos físico-grosseiro, físico-etérico, emocional e mental, podendo conceber corretamente as ideias causais pertinentes. Mas tudo que nesses mundos pertence ao tipo atômico permanece inacessível a esse self. Somente os selves essenciais têm acesso à consciência atômica da primeira tríade, possuem consciência objetiva em e nesses mundos atômicos. Essa é a base dos erros que os selves causais cometem, erros quase inevitáveis também quanto às condições nos mundos inferiores, visto que estão reduzidos ao seu próprio julgamento e não podem usar as memórias atômicas dos mundos. A exploração do aspecto da consciência desses mundos requer a consciência da unidade do mundo essencial. Os selves causais, é claro, são capazes de avaliar o estágio de desenvolvimento, embora não com plena certeza o nível de desenvolvimento, não podendo avaliar o que existe no subconsciente do indivíduo. Isso requer selves essenciais capazes de se identificar plenamente com a consciência de outros seres. O self causal pode determinar o que pertence ao aspecto material nos envoltórios de outros seres, os tipos de matéria molecular em seus envoltórios, o que o indivíduo disse e fez em sua encarnação presente e em encarnações passadas, etc., e a partir disso pode concluir muito sobre o aspecto da consciência. Mas isso não é o mesmo que comunidade de consciência. Não é suficiente ser um self causal para ser sábio. Pois a sabedoria faz parte de essencialidade, a consciência da unidade, a consciência da comunidade, a consciência coletiva, o aspecto da consciência. O self causal ainda é um discípulo da hierarquia planetária. Os selves causais consideram seu dever servir à humanidade plenamente com seu conhecimento e não incomodar seus mestres na hierarquia planetária submetendo-lhes os resultados de suas pesquisas, e assim cometem erros desnecessários em matéria de sabedoria, todos eles o fizeram. As ideias e os fatos do mundo das ideias platônicas estão em concordância com os da hierarquia planetária. O fato de os selves causais terem cometido erro se deve ao fato de não serem selves causais constantemente, mas, às vezes, serem influenciados pelo conteúdo de seus envoltórios emocionais e mentais. Em vez disso, é sua função estar em contato ininterrupto com o mundo essencial. Isso não é fácil, no entanto, quando se vive entre pessoas. Mesmo os selves causais são influenciados por seu ambiente. Somente os selves essenciais não são afetados pelas energias dos mundos do homem. Quanto às ideias e fatos além do aspecto material nos mundos da personalidade, os selves causais são dependentes do conhecimento autoritativo, isto é, do conhecimento da hierarquia planetária. Os selves causais nada sabem sobre mundos superiores que não lhes tenha sido ensinado por selves ainda superiores. Esses são os limites da capacidade dos selves causais. Sempre que transcendem esses limites, confiando em seu próprio poder de julgamento,
tornam-se vítimas de sua emocionalidade remanescente, a ilusão da região mais elevada do mundo emocional, a ilusão da última e mais traiçoeira espécie. Até mesmo selves causais tornam-se vítimas da ilusão da região mais elevada do mundo emocional se ocupam dos fenômenos pertinentes, fato que é a melhor prova da intensidade dessa ilusão. Isso esclarece quão impossível é para clarividentes, ocultistas e yogis emanciparem-se de seu poder. Um self causal jamais deveria ir além do mundo físico em sua pesquisa, em hipótese alguma sem submeter seus resultados ao seu mestre na hierarquia planetária. Se isso sempre tivesse sido observado, teríamos sido poupados das consequências dos erros que os selves causais têm divulgado. Selves causais não podem julgar a realidade superior. O místico do estágio emocional mais elevado pode alcançar contato com o mundo essencial, através do centro de unidade de seu envoltório causal, e receber energias do tipo molecular essencial mais inferior. Um self mental pode receber energias dos dois tipos moleculares essenciais mais inferiores, e um self causal, dos três tipos moleculares mais inferiores. Ao fazer isso, contudo, você não adquiriu consciência essencial. E somente o self essencial pode entrar no mundo essencial. Para a consciência essencial, não há oposição entre sujeito e objeto, entre self e você. Os dois são de tal forma que você precisa ser um self essencial para compreendê-los. Todos os tipos de consciência precisam ser vivenciados para serem compreendidos. Todas as tentativas de explicação devem fracassar. Mesmo que você seja capaz de usar consciências e energias em seu próprio mundo superior, onde você tenta se orientar, você não pode, somente por isso, utilizá-las e avaliá-las corretamente, mas somente aquelas de mundos inferiores. O self causal certamente é capaz de assimilar ideias causais e estudar realidades na memória causal do planeta, mas não pode explorar os três aspectos do mundo causal por si só. Nesses casos, afirma o axioma, somente um tipo superior de consciência pode explorar os três aspectos do mundo imediatamente inferior. A soberania plena requer uma distância ainda maior. Fim.